Meu nome é Cristina Tubino, sou advogada e professora do Centro Universitário do Distrito Federal e da Vestcom Concursos. E estamos aqui para a nossa última aula do curso de Ética Profissional e Legislação da OAB. Nessa nossa última aula, nós vamos conversar sobre os fins e a organização da OAB e sobre a eleição no âmbito da OAB, tendo em vista aqui colocada dentro desse primeiro tema, né? Nós vamos também conversar um pouquinho sobre a receita da OAB, como é que é feita essa destinação, sobretudo porque a gente tem uma mudança aí bastante atual, do ano ainda de 2008, né, dentro do Regulamento Geral da OAB, e houve uma mudança na porcentagem desse valor de destinação de receita arrecadada por cada conselho seccional. Bom, alguma dúvida? Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bom, na nossa última aula, nós conversamos a respeito do processo disciplinar, né, que estava bastante interligado com a nossa terceira aula, onde nós falamos sobre as infrações no âmbito do OAB e as sanções, né? E na nossa última aula nós falamos, num primeiro momento, sobre o processo disciplinar. Dentro desse processo disciplinar, nós vimos as disposições gerais, os prazos, qual é o órgão competente, né, por punir o advogado que tenha cometido uma infração disciplinar para acompanhar o processamento, né, do procedimento. Conversamos sobre as etapas, as fases do processo disciplinar e vimos como é que funciona a esfera recursal, se cabe realmente recurso da decisão do Tribunal de Ética, para quem, cabe para o Conselho Seccional e depois para o Conselho Federal. Bom, no segundo momento, nós conversamos sobre a publicidade no âmbito da OAB e nos reportamos ao provimento 94 de 2000, que fala exclusivamente sobre a publicidade no âmbito da OAB e também do Código de Ética e Disciplina, né, que vai lá do artigo 28 até o artigo 34, falando das disposições aí a respeito do que é permitido e que é proibido na publicidade. Vimos a respeito da publicidade informativa, o que é permitido como meio lícito de publicidade, o que é meio ilícito, quando que o advogado extrapola os limites da razoabilidade, exatamente porque a OAB busca retirar esse caráter de mercantilização da advocacia. Tá? Nós vimos tudo isso e agora nós temos que conversar sobre uma última parte, né, da legislação do OAB, do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina. Tá? Nós temos agora que conversar então sobre os fins e a organização da OAB. Uma questão mais administrativa, uma esfera de organização e de atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil, como sendo o órgão, né, de classe que controla toda a atuação do advogado. Pois bem, antes de nós entrarmos especificamente em cada atribuição de cada órgão da OAB, nós temos que lembrar de algumas coisas, né? Quando nós falamos de fins e organização da OAB, os fins e organização da OAB, eles estão previstos em alguns dispositivos, né? Essa matéria a gente encontra no Estatuto da OAB, na Lei 8.906 de 94, do artigo 44 até o artigo 62. E, num segundo momento, nós falamos também a respeito disso, dos fins e da organização da OAB, dentro do Regulamento Geral, do artigo 44 ao artigo 127. Né? Como vocês podem ver, é uma matéria bastante grande, são vários dispositivos. Então, o Estatuto, do artigo 44 ao 62, e o Regulamento Geral do Estatuto da OAB, do artigo 44 ao artigo 127. Logo em seguida desses artigos nós vamos falar, e dessa organização, nós vamos falar sobre a eleição no âmbito da OAB. Ok? Bom, inicialmente, nós temos que lembrar que quando falamos da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos falando de um órgão amplo que tem o controle, que faz o controle das atribuições da atividade dos advogados. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um órgão de controle, né, da atividade do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem personalidade jurídica própria, né?
ela não tem qualquer hierarquia, qualquer vinculação com a administração pública, seja funcional, seja hierárquica. Então, a OAB é independente, não tem vínculos com a administração pública e, exatamente por prestar uma função social, ela tem imunidade tributária total sobre seus bens, patrimônio e serviços. Então, vamos a uma participação, né, de um telespectador. Meu nome é Cleide e eu gostaria de saber quais são as funções da OAB, o que ela faz? Bom, a pergunta é importante, né? A OAB, ela tem algumas atribuições essenciais, algumas funções fundamentais. O importante é lembrar, inicialmente, que a OAB ela não tem apenas funções de controle da categoria de advogados. Ela tem essa atribuição, mas ela tem atribuições maiores, né? Quando a gente fala a respeito do Estatuto da OAB, essas atribuições elas são colocadas no artigo 44 e no artigo 45 do Estatuto, né? E nós temos algumas atribuições, a primeira delas, de âmbito geral, que a OAB ela tem como finalidade primordial a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e da correta aplicação das leis. Por isso que, por exemplo, a OAB ela tem autonomia, por exemplo, para propor demandas que busquem a defesa de interesses coletivos, né? Então, a OAB ela tem algumas atribuições e atribuições efetivas na defesa dos interesses da sociedade, na defesa dos interesses do cidadão como um todo. Essa é uma grande importância da OAB, inclusive a OAB ela tem um grande histórico de participação na luta dos direitos e dos interesses do cidadão. Basta a gente relembrar essa atuação da OAB ao longo da história do Brasil. Então, é uma atuação muito efetiva na defesa dos interesses do cidadão, né? Ela tem essa importância, ela tem esse entendimento, tem essa atribuição primordial. No segundo momento, a OAB também tem uma outra atribuição de extrema relevância, mas essa mais relacionada aos próprios advogados, né? Ela tem como finalidade, entre outras, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o território brasileiro. Então, ela faz um controle dessa atividade da advocacia, da inscrição, os critérios para a seleção dos advogados, para a inscrição, os requisitos, controlar a atividade do advogado, da sua disciplina, da sua boa atuação, enfim. É importante mencionar que a OAB nunca perde de vista o que a Constituição Federal fala do advogado. Nós não podemos esquecer que a Constituição Federal, lá no seu artigo 133, fala da função do advogado. E essa função do advogado, ela está colocada numa parte da Constituição Federal que fala de figuras imprescindíveis e fundamentais que atuam dentro da justiça. E o artigo 133 diz o seguinte: o advogado é parte essencial à administração da justiça. Ele está sempre presente para zelar pela efetivação dos direitos do cidadão. E essa importância trazida, essa atividade, essa função trazida pela Constituição Federal é inclusive repetida tanto no Estatuto, no seu artigo 2º, como no Código de Ética e Disciplina, também no seu artigo 2º, que é o que nós havíamos falado até na nossa primeira aula, que o advogado ele tem uma dupla função. Ele tem a função de defender os interesses do assistido, mas ele também tem uma função de zelar pela correta aplicação da lei. Daí essa primeira função da OAB, de zelar pela defesa da Constituição, pelo Estado Democrático de Direito, pela ordem jurídica, defesa dos direitos humanos, do bem social e pugnar pela boa e correta aplicação das leis no geral. Então a OAB ela tem muito ciente essas atribuições e a sua função